Bem-vindo, bem-vinda a mais um Chá com a Nutri. Eu sou Karina Miller, nutricionista clínica funcional e chefe de cozinha. E hoje eu vou falar sobre carboidratos. Aquele mito de que o carboidrato é o vilão da dieta, de que carboidrato engorda. E aí a gente começa a fazer aquele monte de dietas malucas com restrição dos grupos alimentares, em especial os coitadinhos dos carboidratos, né? Então, dieta cetogênica, dieta low carb, mas por que, Nutri? Por que isso acontece? Conta pra gente. Então, fica comigo até o final desse vídeo para você entender tudinho por que é importante o carboidrato, quais carboidratos escolher e principalmente desmistificar esse mito de carboidrato ser o vilão da sua dieta. Primeiro de tudo, dieta não é algo que você faz de vez em quando. Dieta vem da palavra dieta, que é uma palavra em latim que significa estilo de vida. Então é algo que você deve fazer todos os dias da sua vida. É algo que você faz corriqueiramente ali no seu dia a dia. Então, quando a gente pensa em dieta, muitas pessoas relacionam com regime. E regime significa restrição alimentar, significa passar fome, passar vontade, excluir o carboidrato da dieta, não é? Pois é. Infelizmente, isso não vai funcionar. Infelizmente não, felizmente, porque ninguém merece ficar sem comer carboidrato, gente. É tão gostoso, mas preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Você precisa saber escolher os carboidratos e também saber a quantidade e a proporção de carboidrato entre todos os grupos alimentares, como as proteínas, as gorduras e os reguladores, por exemplo, que são as verduras, as frutas, os legumes, tá bom? Então, existem dois tipos de carboidratos: os carboidratos simples e os carboidratos complexos. Os simples são aqueles de rápida absorção, são aqueles que vão ter um índice glicêmico alto, que principalmente serão os refinados, aqueles alimentos ultraprocessados. Então aqui alguns exemplos: a farinha de trigo branca refinada, todos os pacotinhos que contenham açúcar, farinha de trigo refinada, o açúcar propriamente dito, então todas as sobremesas, todos os doces, guloseimas, né? O arroz branco também é um carboidrato simples porque foi retiradas as fibras daquele grão de arroz, uma vez que ele foi polido, e as fibras estão principalmente em volta do grão do arroz. Também podemos falar aqui de carboidratos simples como tapioca, como polvilho, mas tem um porém. Tapioca, polvilho, se você misturar com outros ingredientes na gastronomia funcional, que eu ensino isso também aqui nas minhas redes sociais, nas minhas aulas na cozinha e principalmente nos meus cursos online, você não vai precisar parar de comer esses alimentos. É só você saber fazer as combinações corretas. Muito bem. Então, esses são os carboidratos simples, aqueles que têm alto índice glicêmico e que vão sim provocar um pico de insulina, um pico de glicemia, que é o vulgo açúcar no sangue, né? A glicose que fica lá solta no nosso sangue. Infelizmente, esses carboidratos simples, eles são absorvidos muito rapidamente. E é isso que vai dar um pico de glicose no sangue, que vai estimular muito o seu pâncreas a produzir a insulina, que é o hormônio que vai colocar essa glicose que tá lá solta no seu sangue para dentro das células para virar o quê? Energia, é isso mesmo, ATP. Então, gente, olha como é importante comer carboidrato. A gente precisa do carboidrato porque são eles que vão virar energia. E a gente vai poder fazer as nossas atividades diárias sem passar mal, ficar com tontura, com enjoo, com náusea, com mau humor, com sono, cansaço, indisposição. Mas é importante você saber escolher o carboidrato certo. Então, agora vamos falar do carboidrato complexo, que são os bons, que são aqueles que não vão provocar esse pico de glicemia e ativar lá o teu pâncreas a produzir um montão de insulina para colocar esse montão de carboidrato que está ali correndo solto no seu sangue para dentro das células, porque o nosso organismo é um sistema de defesa mesmo.
A glicose, o açúcar no sangue, ele não pode ficar lá solto no nosso sangue. Isso é radical livre, provoca estresse oxidativo, danos celulares, envelhecimento celular. Então o organismo trata de colocar tudo isso para dentro da célula o mais rápido possível. No entanto, quando você come um carboidrato complexo, você vai absorver aos pouquinhos esse carboidrato. Isso não vai dar esse estresse para o seu organismo, não vai fazer o teu pâncreas produzir desesperadamente aquele monte de insulina, provocando o desgaste, vamos dizer assim, do seu pâncreas. Então, quais são esses carboidratos complexos? A gente pode citar aqui o arroz integral, porque o integral tem a fibra que diminui o índice glicêmico. A gente pode falar de alguns legumes, como abóbora, como mandioquinha ou batata baroa, ou a mandioca, ou o cará, inhame, a batata doce. A gente pode pensar também em grãos, em cereais integrais, então a quinoa, a aveia, são alimentos fantásticos, que são riquíssimos, inclusive, em vitaminas do complexo B, que vão te dar mais energia ainda. Então, olha como é importante a gente pensar na qualidade do alimento, no que aquele alimento vai trazer de benefícios e também no que ele não vai provocar de danos para o nosso corpo. Então, quando a gente sabe escolher o alimento pela qualidade, a gente só precisa acertar na quantidade depois. Então, não é porque os carboidratos complexos são bonzinhos, são bons para a nossa saúde, que a gente também vai sair comendo que nem se fosse, não houvesse amanhã, né? A gente precisa ter uma proporção na nossa refeição, de modo que tenhamos ali a quantidade de carboidrato que nós precisamos, mas também tenhamos a proteína, um pouco de gordura e mais fibras, como uma salada, uma verdura, legumes. Por quê? Fibras, gorduras e proteína vão retardar ainda mais essa absorção, vão diminuir ainda mais o índice glicêmico desse carboidrato e você vai ficar saciada por muito mais tempo. Isso é a mágica da nutrição, é saber combinar os nutrientes para que você tenha o melhor dos benefícios. Então não tenha medo de comer carboidratos, simplesmente saiba quais, como combiná-los e a quantidade, tá? Carboidrato é bom para a nossa saúde, a gente precisa ter só o equilíbrio. Infelizmente, hoje em dia, existe sim uma dieta ou uma alimentação totalmente desequilibrada, onde a gente come muito mais carboidrato do que qualquer outro nutriente. E o pior é que não vai ser o carboidrato bonzinho, vai ser o malzinho, entre aspas, que é o simples, que são os biscoitos, as bolachas, né, o bolo, o pão, a pizza, o fast food, a batata frita, enfim, os pacotinhos, né, que tem bastante carboidrato simples e o açúcar principalmente, as bebidas açucaradas, os sucos de caixinha, os refrigerantes, os doces comprados prontos, gente, tudo isso, infelizmente, está em excesso na nossa alimentação e é isso que a gente precisa prestar atenção. Não colocar tudo no mesmo balaio e achar que o carboidrato é o vilão da história. Não faça isso. Existe sim diferença entre os alimentos e a gente precisa entender para fazer melhores escolhas. Então, esse foi o Chá com a Nutri de hoje. Eu espero que eu tenha esclarecido mais sobre esse assunto. Me conta aqui nos comentários desse vídeo o que você achou, se você aproveitou essas informações, se você já sabia, se você não sabia. Conta pra mim que eu vou adorar saber. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau!